Boa tarde, estamos aqui com mais um momento do canal Incompletudes e estamos inaugurando a nossa primeira entrevista com um amigo muito querido da UMinho de Braga, Portugal, o professor Dr. Alberto, e tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito agradável, mas mais do que isso, muito produtiva. Vou passar a fala para o próprio professor Dr. Alberto fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Agradeço naturalmente à professora Sílvia Piloto o facto de me ter convidado para a fundação desta iniciativa, deste canal que tem um nome, aliás, bastante sugestivo e também revelador de uma sensibilidade filosófica importante que dá pelo nome de Incompletude. Eu sou professor catedrático, que no Brasil seria titular do Instituto de Educação da Universidade do Minho, Braga, Portugal. Tenho a cátedra da Filosofia da Educação, ainda que essa responsabilidade académica não me impede naturalmente de olhar para outras áreas do saber, para outras disciplinas, visto que eu interesso-me por aquilo que epistemologicamente se designa pelos estudos do imaginário e ultimamente também me tenho interessado por um dos temas da alta espiritualidade, que não é só filosófico, mas que é eminentemente filosófico, a saber, o tema do silêncio. Tenho escrito livros e artigos nacionais e internacionais sobre ambos os temas. Presentemente sou mais conhecido porque trabalho desde os anos 80 no quadro dos estudos do imaginário. Particularmente sigo o pensamento e a obra de Gilbert Durand, de quem sou discípulo. Portanto, é natural que seja mais conhecido no contexto dos estudos do imaginário do que propriamente no quadro da filosofia do silêncio, que, aliás, já publiquei alguns artigos, nomeadamente aqui no Brasil, e também já publiquei um livro intitulado Silêncio, Iniciação e Transformação, o que mostra já uma apetência para para este novo campo de reflexão e de estudo que eu tenho levado a cabo em Portugal e fora de Portugal. Então, é importante também ser dito que o professor atua na filosofia da educação, portanto, com vasto conhecimento nessa área, nas duas áreas, né, por sinal, na filosofia e na educação, e é um grande estudioso de Bachelard e de Gilberto Durand, especificamente no que se refere ao imaginário. E eu acho que a nossa primeira conversa, professor, você sendo um discípulo tanto de Gilberto Durand quanto de Bachelard, comente um pouco para nós sobre a sua compreensão quando o senhor pensa, quando o senhor fala, quando o senhor escreve sobre o imaginário. Obrigado pela questão. Normalmente é assim que este tipo de entrevistas começa por se falar desta noção do imaginário. Começo desde já por dizer
que há uma distinção que importa referir e sublinhar, que o imaginário não deve ser confundido com a imaginação. A imaginação é uma faculdade do espírito que pode ser definida à maneira de Bachelard, que já vamos ver isso mais adiante, mas como pode ser definida numa linha de Jean-Paul Sartre, e também lacaniana, sartriana e assim sucessivamente. Portanto, há vários matizes, há várias orientações. E eu desde já digo que, como discípulo de Gilbert Durand e naturalmente estudioso de Gaston Bachelard, a minha orientação é esta, a tradição francesa, nesta linha, na linha durandiana e bachelardiana. O imaginário será, para dizer de uma forma primeiramente simples, uma espécie de bacia semântica, uma espécie de museu de imagens produzidas pelo Homo sapiens sapiens, diria o Edgar Morin pelo Homo complexus, e diria Ernest Cassirer um Homo symbólicos, o homem simbólico, uma noção muitíssimo importante que foi trabalhada por Ernest Cassirer, nomeadamente no ensaio sobre o homem. Aliás, o Ernest Cassirer é um dos autores trabalhados e estudados pelo Gilbert Durand, que faz parte do grupo da hermenêutica instauradora que Gilbert Durand trata na sua imaginação simbólica. Portanto, importa sublinhar que o imaginário é esse museu, essa bacia semântica, na qual que recolhe, com aspas, um complexo de imagens heterogéneo e que circula, portanto, por sua vez, nessa bacia semântica, onde é sempre objeto, essas mesmas imagens, de uma metodologia no sentido durandiano, e a metodologia tem a ver com, que também falaremos um pouco, eventualmente, ao longo da nossa conversa, que tem a ver com a mitocrítica, mais direcionada para os textos literários, para os mitos, mitemas, mitologemas, etc., presentes no configurações míticas, traços míticos, presentes nos textos literários, poéticos, etc., ficcionais, e reservamos o termo de mita-análise para os contextos socio-históricos, políticos e económicos, para os mitos diretores que circulam ou presentes naquilo a que Gilbert Durand designava por tópica sociocultural. Dito isto, a modo de aperitivo, isto foi uma pequena introdução para deixar bem claro, e nisto sublinho, que não podemos, como muitas vezes acontece, confundir imaginário com imaginação e vice-versa. A noção de imaginário, sabemos bem que aparece aos olhos da tradição, de várias tradições, nomeadamente da tradição racionalista, cartesiana, positivista, prometeica, etc., etc., como uma área, um campo depreciado, pejorativo. Ele não é apreciado e é mal visto. Há muitos preconceitos relativamente ao imaginário, assim como há muitos preconceitos relativamente ao silêncio. Lembro perfeitamente, isto é aquilo a que se pode chamar em francês
uma pequena anedocte no sentido francês do termo, que tem a ver com uma pequena, ilustra de uma forma pejorativa como é que os nossos colegas universitários da academia se posicionam face a esses dois temas. Recentemente um colega disse-me, ouvi dizer que estás trabalhando o tema do silêncio. Isso é muito fácil, significa que não dizes nada nem escreves nada. E o outro disse, e ele também trabalha o imaginário. Pois, o imaginário também é fazer de conta. Também é muito fácil, no fundo, tens uma boa vida, você tem uma boa vida porque realmente agarra-se a dois temas que não dizem nada, etc. Portanto, vemos que enquanto as noções de símbolo e de utopia são normalmente encaradas mais positivamente na ordem da construção social, as imagens, o mundo ligado às imagens, que é disto que interessa quando falamos da imaginação e do imaginário, que está associado às dimensões mais fantasistas, lúdicas, oníricas e poéticas, é olhado, esses itens são olhados de uma forma mais suspeita, mais crítica, mais pejorativa, mais preconceituosa. Curiosamente, se isto por um lado acontece, por outro lado não é menos verdade que há uma ressurgência do imaginário e das figuras do imaginário. Basta ver a importância da ficção científica, da valorização dos contos e das suas pequenas narrativas, as chamadas storytelling, na vida social e política contemporânea, assim como também o imaginário não deixa de estar igualmente presente no desenvolvimento das tecnologias da comunicação, das biotecnologias, que tanto as áreas ligadas às tecnologias da comunicação, da informação e das biotecnologias são suscetíveis de reativar o viveiro mítico da consciência mítica universal, ou então, se pretendermos utilizar uma expressão junguiana de Carl Gustav Jung, o grande psicólogo de Zurique, poderíamos falar também de inconsciente coletivo. E então esses mitos que são reativados, que aliás neste momento temos um projeto na USP sobre esses mitos, podem ser os mitos de Frankenstein, do Drácula, da juventude eterna e mesmo toda a parafernália ligada à mitologia do cyborg ou do ciborgue. Neste contexto, percebemos então que o imaginário faz as suas ressurgências, faz o seu aparecimento através dessas figuras e através de estruturas míticas identificadas e estudadas, nomeadamente por Jean-Pierre Cyrano, quando ele analisa as estruturas míticas que espreitam por trás ou subjacentes às ideologias políticas, nomeadamente à ideologia marxista-leninista, conhecida pela ideologia comunista, ou então pelo nacionalsocialismo, conhecida pelo nazismo. Aliás, nomeadamente, a importância de se conhecer este tipo de estruturas míticas que são uma forma, uma concretização vitaminada do imaginário, é perceber o que se passa atualmente no mundo e, nomeadamente, concretamente na alma brasileira, que se percebe e constata-se com uma relativa facilidade que a alma brasileira é uma alma semelhante à portuguesa, à lusa, à lusitana, queria eu dizer, a alma lusitana, a alma portuguesa, têm algo de comum, e esse algo de comum tem a ver com o messianismo. A vinda do Salvador de fora,
que vem, ou de dentro, que vem resolver os problemas de A a Z para instaurar um regime de concórdia e de felicidade que seria o reino dos 1000 anos, da concórdia, da paz, da bonança, e isto tudo que eu acabei de dizer, este estádio maravilhoso, não seria nada mais, nada menos do que uma nova Golden Age, uma l'âge d'or, isto é, em português, uma idade do ouro, uma ressurgência da idade do ouro. Finalmente, importa dizer que o imaginário é tudo o que nós dissemos, porque o imaginário complexifica-se porque ele é tanto individual como ele é coletivo. Eu agora, pelos exemplos que dei, estava-me a referir ao imaginário coletivo. Assim como não se deve confundir o imaginário com a imaginação, do mesmo modo também não devemos confundir o imaginário individual com o imaginário coletivo. Portanto, o imaginário é uma linguagem simbólica universal, através do qual nós conferimos forma às nossas emoções, às nossas imagens e às nossas ideias. O imaginário, neste sentido, é um tecido complexo de afetos e de representações que permite, por sua vez, exprimir significações e produção de sentido, correndo mesmo o risco de ser objeto igualmente de erros e de ilusões, à semelhança, aliás, da razão, lembrando aqui um dos gravados de Goya, que pertence, como sabem, à série dos seus caprichos, nomeadamente, que é o capricho número 43, datado de 1799, intitulado El sueño de la razón produce monstruos. Quer dizer, o sonho da razão produz monstros. Para finalizar, importa mostrar que esta noção complexa, ampla do imaginário tem uma tradição que podemos dizer que do lado francês, no qual eu me encontro, ela foi trabalhada de uma forma sistemática e bem pelo Gilbert Durand, que é o pai, um dos pais fundadores dos estudos do imaginário, e segundo este autor, Gilbert Durand, o imaginário é uma primeira estrutura psíquica e cognitiva pela qual e através da qual nós percebemos, nós nos recordamos, nós antecipamos o futuro, nós nos relacionamos com os outros e tentamos conhecer a origem e o fim de todas as coisas para, em última instância, exorcizar a morte pelo aumento de sentido ressignificado. Temos aqui, portanto, uma das características importantes da função eufemística ou eufemizadora da imaginação, e nós sabemos bem que são as imagens eufemizadoras que alimentam também esse imaginário. Finalmente, como vimos da minha intervenção anterior, o imaginário apresenta-se como uma esfera de representações e de afetos, o que torna realmente o imaginário uma estrutura bipolar, uma estrutura complexa, porque tanto temos representações, afetos, e isso dá que pensar. Porque o imaginário pode ser simultaneamente tanto fonte de completude, ou de busca de sentido em ordem a uma completude, que é sempre uma incompletude, em última instância, e também o imaginário pode ser fonte de erros e de ilusões, com todas as consequências que daí derivam. É por isso que, a este respeito, uma das figuras atuais
visto que Gilbert Durand já faleceu, que tem trabalhado de uma forma, do ponto de vista filosófico, as questões do imaginário, Jean-Jacques Bourget, salienta que o seu valor não reside unicamente nas suas produções, mas também na utilização que delas se faz. E a sua utilização é passível de uma crise simbólica, de uma grandeza variável, que, consoante os casos, e cada caso merece um estudo específico e particular. Por isso mesmo, e são as minhas últimas palavras relativamente a esta questão, é que o imaginário carece de uma pedagogia, mesmo de uma ética, se pretende destrinçar o trigo, isto é, o pensamento figurativo que conta, quer dizer, a vida das imagens, a sabedoria das imagens, do joio. E o que é o joio? São as imagens falaciosas, alienantes, fantasmáticas. E daí, tradicionalmente, Malebranche falar da imaginação como a louca da casa, a folle de Logis, assim como outros autores, nomeadamente Pascal, falar que é a imaginação a rainha da falsidade e do erro. E, portanto, vemos que temos que encarar sempre, como aliás aqui no Brasil a Maria Cecília Sanches Teixeira, professora aposentada da USP, tratou variedíssimas vezes, quer por escrito, quer oralmente, da pedagogia do imaginário, desse tema, que foi tratado por outros também, por um dos grandes mestres do Brasil, Paula de Carvalho, Daniela Rocha Pita, entre outras figuras ligadas aos estudos do imaginário e da imaginação no Brasil. E, portanto, há que ter essa sensibilidade, essa lucidez para se perceber, para se entender que estas coisas do imaginário carecem sempre de uma pedagogia desse mesmo imaginário. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira entrevista. Foi muito gratificante para mim, porque o Alberto, além de um grande teórico da área da filosofia, da educação, é um grande amigo. Então foi muito bom ouvi-lo falar sobre imaginário, trazendo alguns conceitos interessantes, trazendo a diferença entre imaginação e imaginário também, autores, enfim. Essa é uma primeira parte da conversa que tive com o Alberto. Ainda teremos outras partes. Teremos ainda o Alberto falando sobre os contributos do Gilberto Durand, que é o seu discípulo, e uma terceira do Alberto falando então sobre a questão do silêncio, que é um estudo que ele está se debruçando já há um tempo, e nessa entrevista que farei com ele sobre o silêncio, trarei o livro que ele publicou sobre essa pesquisa. Dia 7 de outubro, venham conosco, nós falaremos sobre infância, já que começamos a primeira entrevista com o imaginário, na sequência vamos falar sobre infância. Então, até dia 7 de outubro e uma boa semana para todos vocês.